No mês de novembro eu cheguei na marca dos 600 livros lidos. Vocês têm noção do que é ler 600 livros? Pra mim é muito livro. Oi, oi pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre os livros favoritos da minha vida. Ao invés de fazer um apanhado geral dos meus livros favoritos, na verdade eu vou fazer por ano. Eu nasci em 2000 e durante toda a minha vida eu fui leitora. Por isso eu li muita coisa. Esses 600 livros foi o que eu lembro de ter lido e o que eu marquei no aplicativo do Scooby. Mas eu sei que ao longo da minha vida eu li muito mais, como gibis da Turma da Mônica, livros de escola e enfim. Tenho alguns livros bem marcados na minha memória do quanto me impactaram. A Ana de 2015, leitora, não é mesmo da leitora de 2025. Mas não é só porque nós somos diferentes que o livro de 2015 não me marca agora como leitora de 2025. Então eu acho interessante fazer esse paralelo até para eu refletir como o meu gosto mudou, como o meu gosto amadureceu, mas que eu continuo com essa criança e adolescente dentro de mim. Até o ano de 2010, eu lembro que tinha um livro que me marcou profundamente como leitora, e esse livro tem um carinho muito especial dentro do meu coração. E eu tô falando de O Mágico de Oz. Eu li durante toda a minha infância O Mágico de Oz por essa edição que eu ganhei da minha avó. Na verdade, a minha avó ganhou esse livro quando tinha 10 anos, e eu sei disso porque tem o nome dela aqui com a série em que ela estava na época, que era o 5º ano do fundamental. E aí, né, durante a minha infância, ela me deu de presente e eu guardei com muito carinho. E eu lembro de ler bastante esse livro, era um dos livros que eu mais tinha apego emocional. E eu lia sem parar, eu relia o mesmo capítulo várias vezes. O livro tem ilustrações, então eu amava ficar folheando só pra ver as ilustrações. E claro, já adulta, eu reli O Mágico de Oz, mas por essa edição, e o livro continua sendo um queridinho pra mim. E tá em alta agora, né, por causa de Wicked. Eu ainda não assisti, mas eu recomendo com certeza o livro clássico. Dos anos de 2011 até 2012, eu lembro também de ter lido um livro que me marcou demais, O Diário de Anne Frank. Essa edição que eu tenho aqui se chama Querida Kitty, mas é o Diário de Anne Frank, um pouquinho diferente do tradicional, eu acho, mas é o mesmo diário, né. Esse livro me impactou muito quando eu li ali nos meus 12 anos, porque foi o primeiro contato que eu tive com essa realidade tão cruel. É um diário real, então quando eu me deparei com o peso das palavras da Anne Frank, e quando eu parei pra pensar que eu tinha ali a mesma idade, foi muito tocante pra mim. Me deu um chacoalhão mesmo, fez eu entender um pouquinho mais do que era a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Também foi um livro que eu reli enquanto adulta e continuou sendo muito impactante. Em 2013, aos 13 anos, eu li Minha Vida Fora de Série e Fazendo Meu Filme, mas eu vou deixar destacado a série Minha Vida Fora de Série, porque foi a que mais me marcou. Isso porque a Priscila, que é a protagonista, também tinha a mesma faixa etária que eu, 13 anos. Eu adoro quando a faixa etária veio no momento certo. E eu acompanhei o crescimento da Priscila no mesmo momento em que eu crescia. Então aqui a gente vai conhecer uma menina que tem ali seus 13 anos, é pré-adolescente, que tá descobrindo o amor, tá descobrindo o que é amar, que ela é mimada, assim, em muitos pontos, faz birra de criança, mas é muito real todos esses sentimentos. E eu reli esse livro esse ano pra ver se eu continuava gostando da história, e sim, eu gosto da história, e eu recomendo pra quem é pré-adolescente ou adolescente, eu acho que continua sendo uma história muito boa. Para 2014, eu separei 2 livros. O primeiro, Divergente, da Veronica Roth. Foi com esse livro que eu descobri a minha paixão por distopias. A partir de Divergente, eu não parei mais de ler distopias. Eu adoro. Eu acho que é uma indicação maravilhosa para quem tá nessa faixa etária da adolescência, porque é um livro que te envolve, que te prende. É uma leitura fácil e rápida. Eu sei que Divergente saiu do hype, a gente não vê falar mais tanto sobre eles. Eu continuo achando que é uma leitura válida. Mesma coisa com A Culpa é das Estrelas, do John Green. Que surto foi o surto do John Green, né, gente? Todo mundo lia, era filme saindo pra tudo que é lado, e eu amava. E eu tenho um carinho por A Culpa é das Estrelas até hoje. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu me encantei pelos personagens, pela história tão potente. Eu entendi de fato que era o câncer. E eu lembro que eu finalizei esse livro vindo pra Curitiba, assisti o filme, e eu finalizei o livro no carro. E eu só lembro de chorar. E eu chorava, 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 e a gente no meio da serra. Eu sei que saiu do hype também, as pessoas não falam muito sobre. O John Green virou tipo, sei lá, uma chacota parece para o pessoal, mas eu continuo gostando. Me marcou e é isso, não tem como eu apagar e não tem por que eu apagar isso da minha história.
Em 2015, aos 15 anos, o meu livro favorito que eu me recordo foi A Lista de Brett, da Laurie Nelson Spillman. Saiu o filme desse livro, eu assisti ao filme e eu gostei bastante. O livro vai contar a história da Brett, a mãe dela falece e para Brett ganhar a herança da mãe, ela tem que completar uma lista de sonhos que a mãe deixou para ela. Não é a herança que importa, no fundo, porque a Brett acaba se encontrando com ela mesma. E eu gostei bastante de ter lido em 2015. A gente percebe que em 2015 meu gosto começa a mudar um pouquinho mais. Em 2016, aos 16 anos, eu não me recordo de ter lido nenhum livro que me impactou tanto, até porque eu passei por uma depressão nesse período, não estava lendo nada, eu estava mais escrevendo do que lendo. Mas, em 2017, eu li um clássico que eu amei. Foi o meu primeiro contato com esse gênero e eu fui um pouquinho mais ousada para os meus 17 anos. Eu tô falando de Psicose, do Robert Bloch. Em 2017 já era um ano em que eu sabia que eu queria psicologia. Então eu procurava vários livros que abordavam sobre transtornos psicológicos e tudo mais. E por conta disso, eu conheci Psicose. E de fato, nesse livro tem questões psicológicas muito interessantes de serem observadas durante a faculdade, inclusive. Eu relembrei desse livro várias vezes, porque o Norman Bates. Será que eu posso falar isso ou será que vai ser spoiler? Vamos dizer que a gente não pode confiar 100% na personalidade do Norman Bates, porque ele não é muito bem aquilo que a gente tá lendo, sabe? Só isso que eu vou falar. Mas de resto, eu recomendo o filme e recomendo a série Bates Motel, que me fez apaixonar por essa história. Em 2018, tava um pouquinho mais disruptiva. Era época de eleição, então eu tava me politizando cada vez mais. E por isso o favorito de 2018 foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood, e com esse livro eu me apaixonei pela Margaret Atwood. Eu não lembro como foi o meu primeiro contato com esse livro, como que eu conheci ele. Eu só lembro que eu li esse livro distópico, meu gênero preferido, e o quanto eu amei ler o livro e o quanto eu relembrei o quanto eu amava ler, porque eu estava um pouquinho distante da literatura, e quando eu li esse livro, eu pensei: "Meu Deus, por que que eu estava distante disso?". Me fez pensar, me fez refletir, me fez questionar a realidade que eu estava vivendo e tudo ao meu redor, e políticas públicas, e sobre os nossos direitos. Então foi um livro que me fez olhar para a realidade, principalmente para a realidade de 2018, que foi bem apavorante na minha opinião. Um livro que eu já reli, que eu continuo recomendando, porque esse livro é um alerta. É uma distopia, mas que não é tão distópico assim. Em 2019 eu tive meu primeiro contato com o Jorge Amado, com o livro Capitães da Areia. Ai, gente, que livro maravilhoso. Nossa, esse livro foi muito duro de ler, principalmente porque vai falar sobre crianças abandonadas pela sociedade, pelo sistema e as coisas horríveis que ela passa, e que os comportamentos que não são tão bem aceitos, na verdade, é um reflexo da negligência social que essas crianças estão inseridas e que muitas vezes elas precisam fazer coisas erradas para sobreviverem. E isso é uma falha enorme da sociedade, até porque crianças e adolescentes estão em desenvolvimento. A gente precisa cuidar delas. E se elas não são cuidadas, é óbvio que o final não vai ser diferente. E esse livro também foi um sacode pra mim. E eu já estava na faculdade, já estava refletindo sobre inúmeras questões sociais. E esse livro foi uma reafirmação pra mim do quanto a gente precisa olhar para as nossas crianças e adolescentes. E agora a gente vai para um ano de pandemia. Gente, o ano de pandemia foi um caos total, né? E para ajudar no meu caos, ao invés de eu ler livros tranquilos, eu li logo duas pedradas distópicas. Eu comecei o ano de 2020 lendo ensaios sobre a cegueira do José Saramago. Esse aqui é um livro que fala sobre uma pandemia em que as pessoas ficam cegas. E, gente, foi muito importante pra mim ler essa realidade e perceber que no Brasil estava acontecendo a mesma coisa, só que não tão descarado. Tinha muitas semelhanças de como a gente enfrentava e lidava com essa pandemia. Nesse livro, um grupo de pessoas fica em quarentena e eu estava de fato, literalmente, em quarentena com essas pessoas. E isso não me deu mais agonia, na verdade, me fez refletir e relembrar o quanto a gente precisa retomar a nossa lucidez frente a momentos difíceis. A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo e só deixar acontecer, porque se a gente fecha os olhos, coisas absurdas acontecem, assim como aconteceram coisas absurdas durante o ano de 2020.
E em 2020 eu li 1984, do George Orwell, também é uma distopia, e sei lá, 2020 foi uma distopia pra mim. Me fez refletir bastante sobre o sistema, sobre estar sendo vigiado também, sobre estar numa opressão. É um livro grosso, mas que eu marquei muita coisa. Eu pensei que o livro seria um pouquinho mais cansativo, mais maçante, mas eu achei muito fluido. Eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber até onde o protagonista ia chegar. Será que ele ia conseguir sair dessa opressão? O que será que ia acontecer com ele? Foi uma leitura muito fluida. Em 2021, meu favorito do ano foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro me fez amar a literatura brasileira contemporânea. Vai contar a história da Bibiane e Belonísia, eu acho que é assim o nome delas. Elas são irmãs gêmeas e há um segredo aí na família delas sobre um tal objeto. E elas encontram esse objeto e acontece um tal incidente, e a partir desse incidente a vida delas é traçada para o resto da eternidade. Esse livro vai falar bastante sobre questões sociais, se passa no Nordeste brasileiro, tem bastante esse elemento. Além disso, também tem um realismo mágico muito intrigante, que eu sou apaixonada, e eu recomendo bastante esse livro. Em 2022 eu li tanta coisa boa que foi até difícil eu escolher um, mas eu vou destacar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É impossível eu não falar dos meus favoritos sem falar desse livro. Também é um diário real, são escritos extremamente duros de serem lidos, de pobreza, porque a Carolina Maria de Jesus, ela morava numa favela de São Paulo que não existe mais, e ela relata muito bem as injustiças sociais, a luta dela para sobreviver e para colocar comida na mesa dos seus filhos. Eu lembro até hoje um episódio que ela descreveu referente à comida estragada, mas que era a única coisa que tinha. E esse é um retrato extremamente dura de uma São Paulo que não olhava e não olha para a população pobre. A Carolina Maria de Jesus lutava muito pelos seus sonhos. Ela tinha o sonho de ser escritora. Ela tem agora algumas obras publicadas e a partir desse livro olho para a realidade da favela de uma outra forma. 2023 também foi um ano maravilhoso de leituras, mas eu destaco Herdeiras do Mar, da Marilyn Brad. Esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial e vai narrar a história da Coreia, em que duas irmãs têm os seus destinos totalmente separados, visto que uma delas é capturada por um soldado japonês e levada para a região da Manchúria, a fim de se tornar uma mulher de consolo. Pensem nas coisas mais horríveis que podem acontecer com uma mulher feita por diversos homens. É inspirado em fatos reais e as mulheres de consolo até hoje não têm o reconhecimento que deveriam ter. Além de tudo, foi um livro que me fez sair da minha zona de conforto. Esse livro me fez olhar para a Segunda Guerra Mundial não somente sob o viés dos europeus ou dos Estados Unidos, mas também sob o viés de vários países asiáticos que foram impactados de forma brutal em relação a essa guerra. Chegamos no ano de 2024 e o meu favorito, sem dúvidas, foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro eu precisei ler para uma matéria do meu mestrado de abuso sexual, em que eu precisava assistir o filme A Cor Púrpura e escrever uma resenha relacionando o conteúdo do filme com a teoria. Isso foi uma experiência maravilhosa. É um livro bem duro, bem difícil de ler pelas temáticas que aborda, porque há cenas de abuso, de violência física, sexual, psicológica, mas a protagonista, ela é uma mulher muito forte. E no final ela dá a volta por cima. Além da protagonista, também há uma outra mulher muito importante na trama que ajuda a nossa protagonista a viver além das opressões que sempre foram impostas a ela. Esse é um livro maravilhoso, ele é escrito em formato de cartas que a protagonista destina a Deus. Foi uma forma que ela encontrou de lidar com todo o abuso. E é muito interessante porque a protagonista ela é semi-analfabeta. Então, no começo, as cartas são escritas de forma errada. As palavras são trocadas, o verbo não é conjugado da maneira certa, e a partir do desenvolvimento dela, isso muda no livro. E é muito interessante de acompanhar, dá mais verossimilhança para a história e parece que me envolveu mais com as demandas da protagonista. Já tem vídeo no canal que eu interligo a cor púrpura com a teoria da psicologia forense, que foi basicamente o meu trabalho para essa matéria, então se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards. E por fim, chegamos no ano de 2025. Eu não sei nem qual livro escolher, gente, porque o ano de 2025 ainda não acabou, eu ainda tenho vários livros maravilhosos para ler, e eu não fiz a seleção de qual é o meu livro favorito, mas eu vou destacar As Ondas, da Virginia Woolf,
porque esse foi o livro que mais mexeu comigo emocionalmente. Foi um livro que me deu crise existencial. Mas foi incrível acompanhar a trajetória desses personagens. Foi um desafio ler, mas um desafio que me abraçou muito. Isso tudo porque As Ondas é considerado um dos livros mais difíceis da Virginia Woolf, e eu concordo, porque ele vai contar a história de 6 personagens, e os 6 personagens narram, mas eles narram de uma forma muito diferente. Tem um vídeo também falando sobre esse livro, apesar da dificuldade de ler o livro, que é real, o que tá por trás dele, as reflexões que o livro te causa, vai muito além da dificuldade. O livro, na edição que eu li, tem uma parte final que a cada episódio que você lê, você pode ir nessa parte final e consultar o que o episódio significa. Quais são os acontecimentos desse episódio, caso você não tenha entendido. Porque a narrativa dos personagens se misturam tanto que às vezes a gente fica perdido nas entrelinhas. Mas isso não é pra te desanimar, na verdade é pra te animar, porque o que tá na entrelinha é maravilhoso. E quando eu disse que me trouxe crise existencial, foi uma crise existencial muito potente de eu repensar quem eu sou, o que eu quero ser. Porque tem coisas que são públicas e coisas que são privadas, então a gente não mostra tudo para as pessoas ao meu redor. E aí eu repensei quem sou, quem é a Ana pública, quem é a Ana privada, o que eu quero de fato mostrar, se quem eu sou por mim ou eu sou porque as pessoas querem que eu seja dessa forma. Então, gente, esse livro abriu um triplex na minha cabeça e eu tive que pagar parcelado, foi caríssimo, mas no final eu paguei. E tô com esse triplex aqui na minha cabeça até hoje, mas ele tá mais consolidado. Tô muito feliz em ter lido esse livro e ter sido impactado com essa história. E eu vou fazer um vídeo sobre todos os favoritos de 2025. Ative o sininho pra você não perder, porque tem muita coisa maravilhosa nessa minha lista. Eu li muita coisa boa. Esses foram os livros favoritos da minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora me conte aqui embaixo quais são os seus livros favoritos da vida. O que você acha que eu deveria ler aí nos próximos anos da minha vida. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!